Então vamos, neste momento, mais uma vez, agradecer ao Mestre Jesus por tudo que ele tem sempre nos dado e nos orientado nesta caminhada. Esta noite vamos estudar o tema Dai a César o que é de César, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amado Mestre, que a tua luz fortaleça cada um de nós, ilumine e proteja todos, levando paz e harmonia a toda a humanidade, Senhor, principalmente aqueles que passam por situações de desesperos com as enchentes, com as guerras, com a fome, mas a tua luz sempre está presente, amparando e protegendo estes irmãos. Ilumina, protege a palestrante da noite, Margarete Nunes, e que assim seja envolvida na tua luz, Senhor. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então é com você, Margarete, muita paz. Boa noite a todos e todas. Um prazer, né? Estar aqui novamente compartilhando com vocês esse ensinamento maravilhoso de Jesus. Né? Na verdade, é a troca, né, de ideias. É a gente aprender aqui com o outro. Né? Todo dia, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Né? Estou expondo um pouco a ideia, mas tenho certeza que eu tenho aprendido muito e cada dia mais com todos vocês aqui. E esse é o capítulo 11, Dai a César o que é de César, amar o seu próximo como a si mesmo. E aí começa com a fala, né, de Jesus. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram-se entre si o surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos, como os herodianos, e diz-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiros e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja. Porque não considereis a pessoa dos homens nos homens? Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. Tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e deixando retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. São Marcos 12, 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus tendo em horror o tributo que lhe era imposto pelos romanos. Deles fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperava-se exercitar contra ele, seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça. Ele dizendo, para restituírem a cada um o que lhe é devido. Vê a introdução do artigo aos publicanos, né? Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, como todos os ensinos de Jesus. É um princípio geral, resumindo sobre uma forma prática e usual, e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros,
como quereramos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado ao trem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitasse os seus, se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Então, gente, esse trecho do Evangelho, né, é bem interessante, né, eu estudando isso, pensar que ele está presente justamente num capítulo, né, onde ele trata o amor, né, amar o próximo como a si mesmo. E parece até estranho, né, que os espíritos tenham respondido isso para Kardec, justamente num capítulo que fala de amor e, ao mesmo tempo, fala de um dever material, né, que é o pagamento de um imposto. Né? Então, essa passagem nos traz, apesar de não ser tão grande, uma reflexão muito grande, inclusive nos dias de hoje, no momento que a gente está vivendo, né? O que é lícito e ilícito para nós, né? E eu pensando, né, justamente, parece que tudo vem a calhar, né? A semana da vez falou assim, mas você faz o evangelho de segunda e mandou, né, o capítulo, porque sempre eu estudo antecipadamente. E aí, no sábado, eu encontro um amigo e ele conversando comigo, e ele começou a tocar no ponto da política. E aí ele falou exatamente sobre o imposto. Ele falou assim, eu não admito que a gente paga tanto imposto. E hoje, assim, ele era, como nós normais, né, tinha uma situação financeira bem pior até, né, como eu tive, como a maioria aqui acho que teve na infância. Mas hoje, graças a Deus, ele está bem, né, ele é um microempresário e tal. E aí ele falando sobre isso, eu falei, mas os impostos são necessários, né? Para que se mantenha também o sistema do governo, as coisas. Mas nem tudo retorna, eu tenho que pagar uma consulta médica particular, plano de saúde, eu pago escola particular. Eu falei, graças a Deus que você tem hoje para pagar, mas milhões de pessoas não têm. E também, quando você não tinha, o que é que lhe servia, né? Era o SUS, era a escola pública, que a gente saiu. Então, a gente tem que olhar também a nossa linhagem, entender que a gente não tem nada, tudo é por empréstimo, e que, graças a Deus, que hoje você tem, que pode pagar esse imposto, né? Entendeu? Como eu e como todo mundo que trabalha paga, e como os pobres também pagam, porque se você compra um bombom, você paga o imposto sobre isso. Né? Claro que a gente espera que esse imposto ele volte em bens e serviços que auxiliem a sociedade, o que, infelizmente, nem sempre acontece, exatamente pela quê? Pela corrupção, pela ganância humana, né? Pela ação errada de muitos, né? E muitos, inclusive, estão dentro dos templos das igrejas, né? Até dos centros espíritas, infelizmente, mas que eu já percebi que, infelizmente, o Deus de muita gente, ou um poder que perpassa a Deus, é o dinheiro. E se a gente não tiver um cuidado, né, de saber usá-lo para um bem, porque ele também é um bem importante, isso pode nos trazer altos malefícios, né? Inclusive, quando a gente começa a ver o mundo só a partir desse viés material, né, e se apegar. Então, foi bem propício essa reflexão. E hoje, quando eu estava aqui revendo, eu pensando nisso, eu digo, meu Deus, como é esse pensamento hoje tão atual, né? E seria esse o tema também lá, que se o Jesus voltasse, muitos perguntariam a ele isso, né? O que é lícito fazer aí diante do governo. E aí, eu, estudando um pouco sobre esse capítulo da César, que é de César a Deus, é uma frase do Cristo sobre que, na verdade, ele fala sobre os dois mundos. Ele faz uma reflexão do mundo, dos dois mundos que nós vivemos, que é o mundo material e também o mundo espiritual, que é o mundo da onde a gente veio e também da onde a gente vai retornar. Mas nós somos espíritos tendo uma experiência carnal, material. Mas nós precisamos também do material, né? Nós precisamos do governo, nós precisamos das leis. Então, em função disso, a gente tem que cumprir regras, a gente tem que arcar com responsabilidades, como o próprio Evangelho nos fala, sociais, né? Familiares, econômicos, porque assim, um ponto que eu penso, gente, é assim, como está lá no Evangelho, né? Que se reconhece o mundo de bem, é uma passagem bem forte para mim,
através de quê? Das atitudes que ele tem, né? Do que ele faz para se blindar, né? Em torno do que é mal e da conduta que, não só o que ele não faz de mal, mas também o que ele faz de bem. E aí, como é que eu sou uma pessoa que eu hoje estudo a doutrina espírita e eu não cumpro com minhas obrigações, por exemplo, financeiras, né? Eu não pago as minhas dívidas, eu não respeito, eu leso as pessoas. Então, isso também é um ponto muito sério, né? Um ponto da gente repensar. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Ouvindo? eu estou Ah, tá. ouvindo. Porque sumiu, parou assim todo mundo. Eu digo, meu Deus, será que a internet caiu tão vindo, né? Está Tá ótimo, certo. Margarete. Estamos atentos. Perfeito. De todo mundo. Aí eu falei, meu Deus, será que a internet parou? Viu? Então, fala sobre isso, né? Sobre esse lado material. Então, dar a César o que é de César significa também que a gente deve cuidar dos valores materiais, do nosso trabalho físico, do nosso corpo, né? E é o que a gente tem aqui na Terra. Também da forma como nos ocupamos, né? Com a nossa manutenção de vida, de família, né? Às vezes tem doutrinas, né, religiosas no mundo que fala como se você tivesse que largar tudo e sair por aí, ou fazer o voto, né, de pobreza, como os monges, freiras, né, e outros religiosos faziam, para seguir a Deus. Mas isso não é uma regra geral. E no Espiritismo a gente sabe disso. Você não precisa abrir mão de uma qualidade de vida, você não precisa abrir mão dos bens materiais para que você se espiritualize. Você só não pode ter os apegos e achar que isso é mais importante do que a vida espiritual. Né? Então, Jesus o tempo todo nos volta para esse lado, para que a gente preste atenção, mas que é importante o material, porque nós estamos encarnados. Nós vivemos no mundo material, apesar de denso, né? E que temos nossas obrigações sociais, tributárias, né? E temos também que cumprir as leis dos homens, porque as leis, elas exigem, nem sempre a gente concorda com as leis, né? É claro que a gente pensa assim, poxa, tem leis que são meio absurdas, que deviam ser diferentes, né? No outro evangelho do outro centro espírita, que eu trabalhei sobre a questão da lei do divórcio, acho que alguns de vocês assistiram, que é uma lei humana, mas também, dentro da concepção espírita, é uma lei muitas vezes necessária, quando a relação não cabe mais. Então, a gente também tem que entender que as leis, e como as leis também, elas foram criadas, né, no sentido também, não só material, mas espiritual. Né? Quem estuda um pouco do direito ou da história, vai ver lá que as primeiras leis foram os 10 mandamentos, né, na Bíblia. E que a Bíblia e o Evangelho ele acaba sendo também um livro de regras de condutas, né, morais para uma sociedade. Só que, infelizmente, nem sempre ela é interpretada da maneira correta e também ela é usada da maneira certa. Ou muitos fingem, né, que estão fazendo aquilo, como a gente vê, quantas pessoas estão aí dentro das religiões se aproveitando, né? A história de leva teu tesouro, né? Eu até brinco aqui no Evangelho. Outro dia eu falei isso para uma amiga, eu falei, nada contra quem dá o dízimo ou quem ajuda, mas por que Deus vai querer meu dízimo, meu Deus? Se ele é o dono de tudo. Né? Às vezes eu brinco com isso. Por que ele vai querer o meu dinheiro, a minha riqueza, que eu faça algo material para Deus? É claro que se eu dou um dízimo, se eu ajudo na manutenção do centro espírita, se eu faço uma doação, eu estou fazendo isso como algo material. Não necessariamente para Deus, muito mais para mim. Né? Entendeu? E aí as pessoas ficam pregando isso dentro das religiões. Eu lembro que a Dalvete sempre falava que as pessoas faziam barganha com Deus, né? A história lá de comprar o pedacinho do céu, né? O que eu dou, e em torno disso eu recebo. Que era bem isso também o que acontecia aqui. Né? Quando os judeus eles vão procurar Jesus, eu vendo lá em outros estudos, né? Eles diziam isso também, que quanto mais impostos eles pagavam, menos eles teriam como doar ao templo, né? Doar para Deus. Então, eles tinham também essa visão de que eles tinham que fazer a devoção, a doação, né? O sacrifício, para que Deus fossem reconhecidos por Deus. Então, são vários pontos, né, desse evangelho. Então, dar a Deus. O que é dar a Deus, gente? É para a gente pensar. Eu vejo assim, espiritualmente, o que é o que eu tenho que para dar a Deus? Eu, enquanto ser humano tão
pequena aqui, né? Seria exatamente o que eu tenho para dar. É a minha missão, que foi o que ele me colocou aqui, o que eu posso fazer, né? Agora, uma das coisas também, eu tenho que pensar como é que está a minha relação com Deus, com o divino, né? O que é que eu tenho feito, né, em relação a isso? Eu tenho me dedicado um tempo, que é o mais precioso seria o tempo espiritual. Eu tenho me dedicado ao estudo, eu tenho feito o bem que eu posso fazer, mesmo eu não tendo feito mal. Eu tenho cumprido com as minhas funções enquanto espírito aqui, né? Então, esses são os valores que eu acho que Deus vai olhar para mim. Não é o que eu tenho de material, de ouro, de riqueza, do que quer que seja, né? E como é que está o meu contato, né, com Deus? E quais são as coisas de Deus, gente? Se a gente parar para pensar, né? Ah, eu vou dar as coisas de Deus, eu vou. Tudo é do divino, tudo é dele, né? Tudo, na verdade. Né? Só que, assim, como ele nos deu o livre-arbítrio, muitas vezes a gente não sabe utilizá-lo. A gente se confunde, a gente ainda tem muitos apegos, a gente ainda se melindra, a gente ainda tem muito realmente que aprender a lidar nesse mundo, né? Lidar com o outro, como a Letícia falou, né, no outro evangelho sobre o amor ao próximo, né, o maior mandamento, que é isso, que é um exercício e que não é fácil, né? Porque a gente ainda é muito frágil, a gente ainda tem muitas limitações aqui enquanto ser humano, né? E também esses valores que Deus, na verdade, nos fala aqui, Jesus nos fala, são os valores morais, que significa também enxergar a vida além do material, né? É também a nossa devoção a Deus. Como é que a gente está sendo, né, com Ele? Eu tenho um mestre assim, que eu faço um estudo do yoga, e recentemente ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente está pensando assim, eu quero muito que Deus veja, que Deus, na verdade eu quero muito ver Deus, né? Eu quero isso. Mas como é que Deus está me vendo, né? É uma coisa também que eu tenho que pensar, né? As minhas atitudes, o meu modo de ser com o outro, comigo mesma. Porque eu posso esconder tudo do mundo inteiro, mas eu não posso esconder dele, né? E uma renda pior da minha própria consciência, porque Deus não está numa cadeira lá em cima me julgando aqui, né? Me condenando. Mas, pelo contrário, ele está dizendo, calma, filha, tudo bem, tem paciência, né? Espera. E às vezes a gente não, a gente tem, quer tudo no nosso tempo, porque a gente é imediatista, né? E ele pede o tempo todo também para a gente essa transformação íntima e moral, da gente olhar o outro, o nosso semelhante, né, com as virtudes e defeitos, a gente entender também o processo desse mundo, porque às vezes a gente busca a perfeição no outro, mesmo com os nossos defeitos, e aí a gente começa a apontar e a julgar, que é um outro lugar, né, que a gente também tem que começar a pensar. Eu estava assistindo uma palestra, aí a pessoa falando sobre, assim, as coisas do mundo, né? As músicas hoje são assim, as pessoas são assim, são assadas. Aí eu vindo, eu disse, mas eu acho que sempre as pessoas foram assim. Talvez tenham mudado as formas, né? Mas cabe a gente não ficar julgando o outro. Claro que nem tudo nos convém, nos cabe. Mas, e que eu também não posso me misturar tudo, mas eu não posso estar julgando, porque o outro lá bebe, porque o outro fuma, porque o outro vai para a festa, porque o outro faz isso. É uma questão pessoal de cada um. E que cada um também está num grau de evolução e de entendimento da vida. Né? E quando a gente entende isso, acho que as coisas ficam mais fáceis, né? Não é que o outro não possa amadurecer. Né? Antes de você chegar aqui, a gente estava conversando aí, sobre uma amiga nossa que tem um problema psicológico e tal, e que sempre a gente tem buscado ajudar ela no tratamento. Só que enquanto ela não fizer por ela mesma, a gente é só um atalho. Não é a gente que vai resolver o problema do outro. Entendeu? Mas o outro ele vai ter que ter essa consciência do que ele precisa melhorar, do que ele precisa mudar. E enquanto ele não desenvolve, difícil. E aí não adianta a gente ficar dando burro em ponta de faca, ou exigindo que o outro seja o que a gente quer. E isso em todas as instâncias. Na família, no trabalho, né, na sociedade. Mas façamos também a nossa parte. Às vezes a gente precisa ter uma distância saudável, né? Deixar o outro seguir o caminho dele. Buscar a nossa paz também. Né? Mas também auxiliar, se a gente pode dar uma boa palavra, se a gente pode ajudar o outro
materialmente, financeiramente, que a gente faça. Se a gente pode também levar um conselho, né? Mesmo que a gente diga assim, o outro não ouve, mas pelo menos a gente fez o bem, né? A gente faz a nossa parte, certo? E aí tem essa questão também, como é que está a nossa relação com o que a gente vem vivendo, né? Será que a gente está sendo grato ou ingrato a Deus por tantas coisas, né? Eu tenho buscado praticar a gratidão, né? Mas nem sempre é fácil, porque a gente é muito grato quando as coisas estão boas, né? Ah, tá tudo certinho, aconteceu como eu quis, e aí eu sou grata, né? Só que eu tenho que entender também que, às vezes, quando não acontece como eu quis, eu tenho que ser grata também, porque mais adiante eu vou entender que foi necessário aquele não, foi necessária aquela perda, foi necessário que as coisas não acontecessem daquele jeito, para que eu não me perdesse no caminho, não é? Quantas vezes a gente vai buscar algo, chegar lá, de repente o caminho vai para um outro lado, né? E aí eu penso assim, eu digo, não, Deus, gratidão, o Senhor sabe de tudo, não era para ser. E aí a gente segue, né? Muitas vezes eu tenho um exercício, viu, gente? Quando eu estou em dúvida de alguma coisa, aí eu digo, ó Deus, se for, tu me mostra, né? Vai ter algo que eu sei que vai me abrir esse caminho, essa possibilidade. Eu tenho muito essa conversa com Deus. Acho que a gente até falou sobre isso na outra palestra, né? Da gente se abrir também para ouvir. A intuição é isso. Os bons espíritos estão aí nos guiando. Não são só os obsessores, não. Porque a gente tem essa coisa da carga muito negativa, né? E a gente sabe que o mal é a ausência do bem. O mal não existe, né? Eu acho que é o Einstein, né, que fala isso, que não existe a escuridão. Na verdade, a escuridão é a ausência da luz. Então, como o mal é a ausência do bem. Então, a gente tem que olhar também a vida começar a olhar por esse ângulo, né? O que é que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou sendo realmente grato ou ingrato? Né? E Jesus, na sua pregação, gente, nos fala o tempo todo sobre a importância de um bem maior também, que é a verdade. Né? Quando ali ele é tentado, ele responde, sempre Jesus, em muitas parábolas, observe, com uma pergunta. Ele não dá uma resposta. E às vezes a gente precisa aprender isso também, viu? Às vezes a gente quer dar resposta ao outro. Por que a gente não pergunta ao outro, né? E eu tenho feito isso também, é a prática filosófica da maiêutica, né? Que é o quê? Às vezes eu não tenho resposta para tudo, mas eu posso perguntar ao outro, por que isso te importa tanto? Outro dia uma pessoa falou muito de outra para mim. Eu falei, por que essa pessoa te incomoda tanto? Aí a pessoa, sei. Eu falei, tá, então é isso, né? Às vezes também a gente imagina coisas. Eu lembro que uma pessoa falou que ela tinha muito medo, assim, por exemplo, de água, né? Essa coisa do temor, do medo. Claro que tem medos que são reais, né? Mas às vezes, hoje tem muita gente desenvolvendo ansiedade e síndrome do pânico. E aí, quando você para e desenvolve isso também, pergunta por que eu estou com esse medo? Né? Se não é um medo real. Por exemplo, eu tenho um bicho aqui na minha frente, eu vou ter medo. Eu estou no precipício, eu posso cair, eu vou ter medo. Mas se eu posso imaginar que algo de ruim vem até a mim. Né? Então, isso também é questão da minha fé. E aí eu faço a pergunta a Deus, o que pior pode acontecer comigo. Né? Às vezes, quando a gente vai fazendo isso, é até uma terapia, né, que faz isso. Você vai chegar ao ponto de dizer, eu vou morrer. O pior que pode acontecer na vida da gente é morrer. Mas a gente é espírita, a morte não existe. Por que a gente se desespera tanto? Não, é sério mesmo, gente. Eu dou risada porque piora. Que o fim é só o recomeço e a gente acaba se desesperando até com isso, não é? Que é uma visão, é um contexto. Claro que não é tão simples, tem situações, claro, que a gente tem que pedir também, eu peço, como todos, né? Oh, Deus, tem piedade um pouquinho de mim, né? Eu sou tua filha, que as coisas venham com mais leveza, com amor. Eu posso aprender também mais. Oi? Aprender também pelo amor, né? Então é isso, né, gente? Então, voltando aqui um pouco para o Evangelho, Jesus, na sua pregação, nos fala sobre a importância também do desapego. Fala sobre as oferendas, né? E o dízimo, que era uma prática antiga, que era a forma também de agradecimento e reconhecimento de Deus lá naquele tempo dos judeus, e ainda hoje, né? Muitas religiões pregam o dízimo como essa necessidade, né? De como se as pessoas fossem retornar a Deus como uma forma de gratidão mesmo, né?
E naquela época, como eu falei também, o tributo muitas vezes impactava nas doações e nas condições de vida da população. Porque também acontecia isso. Muitos reis faziam o quê? Exploravam a população, escravizavam, né, como a gente sabe, que a escravidão, eu sempre falo, eu como professora de história, eu conto isso para os meninos, não era a escravidão meramente negra ou indígena, como a gente vê aqui no Brasil. A escravidão existia quando um povo dominava outro povo. E isso acontecia em várias civilizações. Então, infelizmente, os nossos líderes, muitos reis, eles foram totalmente ditadores, foram ruins mesmo. Você pensar a guerra, né? Às vezes, quando alguém fala assim, o mundo hoje está pior do que o que estava, eu fico pensando assim, eu não sei até que ponto não. Porque quando antigamente, gente, as pessoas assistiam um homem matar outro e aplaudir os gladiadores lá, né? A guerra era tão normal. Quer dizer, eu acho que existe uma violência muito maior. Hoje, a gente, por exemplo, tem mais acesso às violências, às notícias. Matou alguém lá em São Paulo, a gente está vendo aqui. Mas não quer dizer que isso não existia, porque, infelizmente, esse processo humano ainda da violência, ele ainda é muito presente, né? A gente ainda tem uma espiritualidade muito densa, muito apegada, que acha que morreu, acabou, né? E que a morte vai ser o fim daquela pessoa, então eu tenho que eliminar o outro. Se o outro não é o que eu quero, se o outro não quer ficar comigo, se o outro é uma ameaça. Além de tudo, né, que a gente vê as guerras, tem coisa mais louca do que a guerra. Você bota um monte de jovem lá para matar o outro que nem conhece, nunca fez nada. Eu vou dar um tiro naquele fulano porque ele mora em outro país e eu odeio aquele país, né? Porque eu quero a riqueza daquele país. E isso, infelizmente, historicamente, foi assim, né? É dominar um povo. E isso também era uma ofensa. Jesus foi crucificado, eu acho que exatamente por ter sido essa luz, no sentido de ir contra toda forma de opressão, né? Com que ele andava, né? E ele buscava exatamente as pessoas que eram mais marcadas na sociedade, mais criminalizadas, né? A adúltera, o pagador de impostos, né? Aqueles que violaram. Se você olhar a história, por exemplo, dos apóstolos, todos eles tinham problemas, né, sociais, e eles vão se tornar líderes também políticos. E isso passa a ser uma ameaça, né? Jesus passa a ser uma ameaça para aquela liderança. A liderança material, apesar que a visão de Jesus estava muito além, né, do que os reis aqui da terra presumiam. Tanto que ele matou o homem, mas a ideia ficou. Né? A história é tão viva, né, tão presente. Ele nem foi, né? Às vezes a pessoa fala assim, Jesus vai voltar, outro dia ele eu falei, ele não foi, não. Aí a pessoa, não, eu falo brincando, não, mas é porque ele está entre a gente, ele está aqui, né? No coração, na mente. Mas é isso, gente. E antigamente, infelizmente, os reis faziam isso, como hoje também, muitos usam, né, do dinheiro público, da corrupção, ostentam, né, a ganância, o mau uso desse dinheiro, levar vantagem, não respeitar o outro, não respeitar o trabalhador. Então, historicamente, a gente está vendo isso. A gente vive uma sociedade, gente, que julga o outro pela cor da pele, inferioriza semelhantes, né? Também a questão da mulher na sociedade, principalmente da mulher negra, que está lá na lista pior de opressão. E como é que a gente está em pleno século XXI e não evoluiu para isso? É olhar uma pessoa como pior ou melhor pela cor da pele. Pense aí, em que estado a gente ainda vive, né? A barbárie que a gente está vendo, a questão sexual mesmo, que eu olho, meu Deus, hoje está mais liberado, né? Antigamente dizia, não, tinha que casar, hoje não. As coisas estão aí tão simples, por que tanta violência? Por que tanto estupro, tanto feminicídio? Porque o poder sobre o corpo, o poder sobre o outro, emana do ser humano, que é um outro problema, que Jesus vai falar nessa parábola sobre isso, que na verdade eles vão questionar, não é o dinheiro meramente, mas o uso do poder lá do César, né, sobre eles e de muitos outros, né? Então, gente, esse evangelho nos pede para rever o princípio básico da vivência também, que é não fazer o mal ao outro, como nos diz aqui, de cumprir os nossos deveres, da gente fazer, não só não fazer o que é errado, mas fazer o que é certo, certo? E pensar assim, Jesus é o nosso modelo, é o caminho, né? Que a gente tem a seguir. E que nós também temos compromissos sociais, mas também temos prioridades, temos que cuidar dos nossos. A gente também não pode silenciar diante de uma opressão, a gente também não pode aceitar os desmandos. São pontos também que eu vejo isso.
nós somos seres sociais e políticos, não no sentido partidário, mas no sentido da gente realmente fazer uma análise, né, das obrigações sociais e políticas que nós temos, né, e como a gente está agindo em torno disso, certo? Pensar também como é que eu estou me relacionando comigo, como é que eu estou me relacionando com o outro, né? O que eu tenho feito com o meu tempo. Então, são questões que dentro desse evangelho nos fala, né? Eu tenho me dedicado meu tempo também para o bem, para o divino, né? Que é o que eu posso dar a Deus aqui. Isso é um pouco do meu tempo, né? Esse é o bem precioso, né? E esse tempo que eu dou a Deus seria servindo também ao outro, né? Então, pensar também isso, como está a minha devoção, né? Não só a questão de eu estar no templo orando o tempo todo, mas o que é que eu estou fazendo, né, de bom para o mundo, né? Como eu estou me transformando. Eu já até falei a vocês aqui que um dos pontos na minha vida que eu mudei foi deixar de comer carne, porque eu defendo o meio ambiente e o meio ambiente ele vem sendo destruído para a pecuária, para muita coisa. E também eu respeito aos animais, né? É uma visão minha, entendeu? Claro que eu respeito a visão de quem come, de quem não quer deixar, mas é um ponto que a gente tem que começar a analisar, né? Então, não só na teoria, mas também ó, na minha prática, na minha vivência, como é que eu estou agindo, o que é que eu tenho feito, a minha função eu tenho cumprido, né? Com zelo, com respeito. Eu posso ser o que for no meu trabalho, eu posso ser o dono de casa que não trabalha fora, mas como é que eu cuido da casa, como é que eu cuido das pessoas que estão comigo? No meu trabalho, eu tenho cumprido a minha missão, né? Como eu falei antes, não adianta só eu pregar o espiritismo e eu não faço cumprir minha função em torno de pagar aquilo que eu devo, por exemplo, ou não comprar o desnecessário, ou não estar tão preocupado com as aparências, né? Não que eu tenha que andar desleixada, tal, mas muitas vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, se endividando para provar ao outro que tem algo, né? Para mostrar à sociedade essa questão do ego, né? Do ostentar uma coisa que não é. E aí isso vai trazendo outros problemas, que é uma questão até moral e infantil também, né? De apegos ainda, que a gente tem que ver. Então, eu pensar como é que está essa relação que eu tenho, né? Com o meu tempo, com o meu corpo, né? E que é mais do que imprescindível, né? Que o Evangelho nos diz, é cuidar também do nosso espírito. E isso envolve, primeiramente, uma lição profunda de Jesus, que é a de justiça e de amor. E são dois pontos também pregados no Evangelho, né? São os dois princípios gerais do ensinamento de Jesus o tempo todo, né? E ele nos prega aí no final que devemos agir como gostaríamos que o outro agisse para conosco. Então, quando a gente tem esse princípio também, a gente se transforma. Se eu não quero magoar, eu não magoo. Se eu não quero que alguém fale mal de mim, eu também não vou falar mal do outro. Se eu não quero ser julgado, eu não julgo. Então, eu começo esse princípio, né, que está lá nos desígnios lá do Evangelho, né? Então, faz o outro aquilo que tu queres que o outro te faça. Então, esse é um dos princípios marcantes, né, do verdadeiro espírita, né? E também, assim, como é que eu gostaria que o outro agisse comigo? O cumprimento dos meus deveres familiares, sociais, né? Aprender também que eu tenho relações necessárias, necessidades materiais, mas que elas não devem perpassar as minhas necessidades espirituais. Porque os bens maiores, a riqueza maior que a gente tem é esse. Esse é o tesouro que a gente deve levar ao Senhor, né? É os bens espirituais, certo? E para concluir, gente, eu quero deixar, né, uma pergunta para vocês, que é, assim, é o seguinte: qual o valor que nós damos às relações que nós temos com Deus? Nós estamos realmente em harmonia com a prática do bem e do amor, que é a maior lição de Jesus? Faça essa reflexão, né? Que na minha visão, foi o que eu tirei desse evangelho, é isso. Né? Material e espiritual. Lia está dizendo aqui nossas duas ações. Verdade, né? Princípio, né? Tem mais aí, pode se colocar, eu estou enfiada a palavra. Isso aí mesmo, essa relação com Deus, cada um busca
de acordo com o seu entendimento, ou seja, o grau evolutivo de cada espírito. E nessa passagem, Jesus tem nos chamado a atenção, mostrando que o que nós temos aqui na Terra, porque quando falamos do dinheiro, dá uma impressão de que o dinheiro aqui na Terra não serve para nada. Não tem essa utilidade que todos nós, às vezes, pensamos. Mas, na realidade, o dinheiro é daqui da Terra, para resolver todas as situações. Então, favorece muitas coisas, porém, não é da maneira como pensamos. Porque, às vezes, quando faltamos essa relação com Deus, nós exatamente voltamos a nossa ideia para o dinheiro da terra, ou seja, a ostentação. A gente está vendo um irmão chorando, e a gente com condições de auxiliar, mas aí pensa logo, eu não vou tirar do que eu lutei para ter, para dar a uma pessoa que eu nem conheço. Então, aí já estamos falhando com a relação com Deus, porque Deus não colocou só um na terra, ele colocou em conjunto, em sociedade, para que um pudesse olhar para o outro. E tem uma passagem no Evangelho que é muito importante, sobre as tempestades, os processos de tal, que naquele momento a gente se vivendo na Terra sem entender o sentido da vida. Então, quando a gente chega, eu sempre costumo dizer bom dia, então esse bom dia é uma energia tão forte que faz com que aqueles pensamentos negativos que a pessoa está ali levando, naquele momento vai, como se diz, ter um alívio e às vezes a pessoa mudar até da conduta que estava pensando em fazer. Então, o dinheiro serve aqui na Terra. Ele é só daqui da Terra. E no mundo espiritual, o dinheiro não tem valor nenhum, título não tem valor nenhum. Observe no nosso lar a passagem de André Luiz, que aqui na Terra era um grande médico, ajudou muita gente, mas chegou no plano espiritual, ele imaginava que seria também tratado daquele jeito e às vezes não foi. E principalmente foi chamado até de foi homicida, se não me engano, esqueci o termo agora, mas que ele perguntou por que me chamam desta maneira. Porque usou aqui na Terra, no caso de se alimentar em demasia e terminou desencarnando por esse processo da gula. Mas a gente não acha que é gula, a gente acha que é normal, que pode fazer, que tem que ser desse jeito. Então Jesus mostra que todo o dinheiro da terra não tem sentido na vida espiritual. É um veículo natural da sobrevivência física. Respeitar as leis de sua comunidade é obrigação do homem, sem prejuízo da obediência às leis morais e à autoridade superior de Deus em todas as circunstâncias. Então está aí esse tributo que a gente não gosta, mas que é necessário porque é uma lei da terra, uma lei civil, e que a gente deve cumprir, mesmo com desespero, com agonia, não querendo, mas é natural. Mas que a gente cumpra mais ainda a lei divina, o amor que Deus coloca sobre todos nós e que nós tenhamos esse amor para com o nosso próximo. É o que Jesus nos ensina e que a gente possa se esforçar o máximo possível para não perder essa oportunidade que foi dada a cada um de nós com a nossa missão aqui na Terra. Peço para Margarete fazer a prece final
Mensagem da noite do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos, muita paz. Nosso Evangelho de hoje, agradecendo profundamente, né, ao Criador pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por esse aprendizado, por essa reflexão, por essa oportunidade de evoluirmos, de praticar o bem maior, que é o amor e a lei da justiça e da caridade. E nesse momento, te pedimos, Senhor, que ilumine a vida de cada um de nós aqui reunidos, que ilumine o nosso lar, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o mundo inteiro, e que essa luz de paz, de amor e de harmonia se perpetue nesse planeta, em cada ser vivo, em cada ser humano, para que a gente tenha realmente a lei de evolução e de transformação no bem absoluto. Nesse momento, Senhor, te pedimos que olhe para aqueles que estão passando por necessidades, por dificuldades, por problemas de saúde, de depressão, de vícios, que estão nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas ruas, nas calçadas, que estão nos leitos. Que o teu amor e a tua luz se propague por todos os caminhos, para que tenhamos dias melhores. A tua luz também ilumine os nossos representantes políticos, para que eles cumpram com o dever maior de cuidar, de honrar por essa sociedade, de fazer o bem, né, para que as pessoas tenham consciência da importância da vida, a importância que deve ter o bem material, mas mais ainda os bens espirituais, para que nós possamos crescer e evoluir no amor. E aproveitemos essa oportunidade para exercitar, para esclarecer, a compreender a nossa missão, como seres espirituais tendo uma experiência carnal, que os processos, mesmo que a gente saiba que existam dores, dificuldades, mas que ele nos proporcione a leveza, o amor e a tranquilidade de prosseguir. E nesse momento, mais do que nunca, prestamos aqui a nossa oração, o nosso tempo dedicado ao conhecimento e que possamos levar isso ao outro, aos irmãos do caminho, da forma como a gente fala, trata, compartilha, nesse caminhar com quem nós nos encontramos. Que a tua luz esteja sobre nós hoje sim. Que assim seja. Gratidão.